Ronaldinho Gaúcho só queria um domingo tranquilo à beira da piscina, daqueles que lembram os velhos tempos de glória nos gramados, mas quando dois policiais apareceram questionando seu direito de estar ali, uma vizinha silenciosa apertou o botão de gravar no celular. E nada na comunidade seria o mesmo depois disso. As tardes de domingo tinham um significado especial para Ronaldinho. Não porque eram calmas ou relaxantes, mas porque eram dele. Um pedacinho de tempo livre depois de anos correndo atrás da bola, daqueles momentos em que ele podia simplesmente respirar, pensar e existir sem o peso das multidões gritando seu nome. Ele calçou as chinelas, pegou sua garrafa térmica cheia de suco de maracujá gelado, enfiou debaixo do braço um livro surrado sobre a história do samba e caminhou pelo curto trajeto da sua casa, no condomínio luxuoso em Ipanema, no Rio de Janeiro, passando por jardins bem cuidados, pela placa velha de não faça barulho e pelo gramado onde as crianças do bairro deixavam seus brinquedos espalhados como se o mundo fosse uma grande brincadeira. O ar carioca tinha aquela umidade típica do verão, mas a brisa do mar tornava tudo suportável, e Ronaldinho adorava esse passeio, sentindo o sol bater na pele morena que tanto encantou o mundo. Ele encontrou uma cadeira perto da parte funda da piscina, se acomodou e por uns 20 minutos nada aconteceu. Leu um pouco, bebeu devagar, ajustou os óculos escuros e tentou não pensar no amanhã, que agora era feito de projetos pessoais, como ajudar jovens talentos nas favelas ou simplesmente curtir a vida sem a pressão dos holofotes. Mas então ele notou o carro de polícia, um SUV preto e branco, se aproximando devagar do portão, parando, dando ré, e dois oficiais saíram, não com urgência, mas com aquela postura entediada de quem já sabe o que vai fazer. Os ombros de Ronaldinho se contraíram, ele se endireitou na cadeira, fechando o livro com cuidado. Boa tarde, disse o mais alto, mão na cintura. Pode nos dizer o que está fazendo aqui? Ronaldinho piscou, surpreso mas calmo. Eu moro aqui, só curtindo a piscina. Podemos ver sua identidade? Perguntou o outro. Um cara de pele clara e traços afiados, daqueles que não piscam muito. Ronaldinho pegou na bolsa. Claro, tenho minha chave do condomínio também. Tem algum problema? O oficial mais alto, que se apresentou como Sargento Paulo Mendes, respondeu. Recebemos uma ligação. Alguém relatou uma pessoa suspeita rondando a área da piscina. Ronaldinho entregou a carteira de motorista e o cartão de acesso. Suspeito como? Eu sou Ronaldinho Gaúcho, cara. Moro no apartamento 412B. Comprei há uns meses. Mendes passou o cartão para o parceiro, cabo Lucas Ferreira, que examinou como se fosse a primeira vez que via um pedaço de plástico. Ferreira ergueu a sobrancelha. 412B, hein? Não é o perfil que a gente costuma ver nesse endereço. Ronaldinho captou o tom. Daqueles que ele já ouvia desde moleque nas ruas de Porto Alegre, palavras educadas carregando uma acusação disfarçada, como um chute por baixo em campo. Ele respirou fundo. Olha, oficiais, não tô querendo arrumar encrenca, só tô aqui lendo e bebendo meu suco, mais nada. Mendes folheou um bloquinho. Tem algum convidado? Alguém para encontrar aqui? Não, só eu. Houve uma pausa, daquelas silêncios longos onde ninguém diz o que realmente pensa. Do segundo andar do prédio em frente, alguém observava. Maria Silva, uma vizinha que não era amiga íntima, mas trocava ideias com Ronaldinho sobre o carnaval, o futebol e qual churrascaria entregava em casa de verdade. Ela não gostou da forma como os policiais estavam parados, perto demais, casuais demais nas perguntas. Ferreira devolveu o cartão devagar. Tudo bem, só fazendo o nosso trabalho, mas não foi embora. Ficou olhando ao redor como se esperasse Ronaldinho errar de alguma forma. Você entende, né? Acrescentou Mendes. Não é sobre você. A gente tem que checar quando recebe chamadas. Ronaldinho se levantou. Entendo que vocês estão aqui porque alguém achou que eu não pertenço aqui. Ninguém respondeu, mas ali perto uma outra vizinha passeava com o cachorro e mal recebeu um olhar. Ronaldinho não gritou, não ergueu a voz, nem exigiu direitos como alguns esperariam de uma lenda do futebol. Ele aprendeu há muito tempo que quanto mais alto falava, menos as pessoas ouviam. Então manteve a calma, ainda de pé, olhando Mendes nos olhos. Deixa eu perguntar uma coisa. A ligação disse o que eu estava fazendo de errado? Mendes coçou o pescoço. Só falaram de um homem que não reconheceram sentado na piscina, parecia não morar aqui. Nada de ameaças ou briga. Então sou só um cara sentado na beira da água, lendo um livro e tomando suco. Ferreira clicou a caneta. Senhor, a gente não faz as ligações. Só responde. E agora estamos respondendo. Ronaldinho manteve as mãos visíveis, voz firme.
Entendo, mas o que tô dizendo é que moro aqui há meses, pago minhas contas como todo mundo. Se alguém pode chamar a polícia por isso, o que exatamente eu posso fazer? O ar entre eles ficou tenso. Ferreira deu um passo à frente. Não precisa ficar na defensiva. Ronaldinho não se mexeu. Não tô na defensiva. Tô sendo real. Tudo bem, senhor, interrompeu Mendes. Vamos não escalar as coisas. Pode confirmar de novo, mora sozinho? Alguém mais na residência? Ronaldinho expirou devagar. Moro com minha família, mas eles saíram hoje. Ninguém mais. Sem barulho, nada ilegal. Só curtindo o lugar que eu pago. Ferreira anotou algo no bloco sem dizer o quê. Depois voltou. Pode nos levar ao apartamento? Ronaldinho piscou. Agora? Se não se importar. Ele se importava, mas sabia o que podia acontecer se dissesse não. Da varanda, Maria apertou gravar. Não ouvia tudo, mas via a linguagem corporal de Ronaldinho, calma, mas claramente cansada daquela insistência. E zoomou um pouco. Um dos policiais estava perto demais, invadindo o espaço de um jeito que parecia mais sobre dominação do que segurança. Mãe, chamou a filha dela de dentro. Espera, tô filmando isso. De volta à piscina, Ronaldinho balançou a cabeça. Não tô confortável deixando vocês entrarem na minha casa sem eu ter feito nada errado. Isso soou como um desafio. Ferreira semicerrou os olhos. Então como sabemos que você realmente mora aqui? Ronaldinho apontou para a identidade. Porque meu nome bate com o endereço, porque mostrei o cartão de acesso e porque eu sei quantas vagas de garagem vêm com o apartamento. Mendes mudou o peso do corpo. Olha, você parece um cara razoável, vamos ser claros. Estamos verificando sua presença. Só isso. Ninguém te acusa de nada. Mas estão sim, disse Ronaldinho. Só não dizem abertamente. Isso doeu. A boca de Mendes se apertou, mas ele ficou quieto. Então, do outro lado do pátio, uma voz ecoou. Ele mora aqui. Todos viraram. Maria, agora na beira da varanda, ergueu o celular. Ele mora aqui, é Ronaldinho Gaúcho, apartamento 412B, vejo ele passeando com o cachorro toda manhã, mora aqui desde que se mudou. Os dois policiais hesitaram. Senhora, por favor, fique na sua propriedade, chamou Ferreira. Eu tô na minha propriedade, rebateu ela. E tô filmando porque já vi vídeos assim e sei como terminam. Ronaldinho olhou para cima e deu um aceno mínimo de obrigado. Aquele momento, a vizinha, a câmera, a exposição, mudou a energia. O tom de Mendes suavizou. Tudo bem, senhor Gaúcho. Acho que estamos resolvidos aqui. Obrigado pela cooperação. Mas Ronaldinho não respondeu. Sentou de novo na cadeira, pegou o livro e ficou olhando para a página aberta sem ler uma palavra. Os policiais ficaram ali mais uns segundos desconfortáveis antes de voltarem para o carro. Enquanto saíam, Ronaldinho se recostou e fechou os olhos, mas sua tarde já tinha acabado, e enquanto o sol batia forte, as perguntas queimavam na sua mente. Maria Silva ficou na varanda mais tempo do que pretendia. Viu o SUV da polícia ir embora devagar, parando para falar algo pela janela antes de sumir de vez. Só então baixou o celular. Dentro, a filha Mira espiou. Por que você estava filmando eles? Maria virou, ainda segurando o telefone como se fosse frágil. Porque coisas assim nem sempre acabam bem. E se algo tivesse acontecido, eu não ia ser a vizinha que fingiu não ver nada. Mira franziu a testa. Mas nada aconteceu, né? Maria pausou. Isso não significa que estava tudo bem. Lá embaixo, na piscina, Ronaldinho ficou imóvel, sem celular, sem música, só ele e o livro que não lia mais. De cima, ele parecia pequeno sob o sol forte, como um homem forçado a fingir tranquilidade para manter a paz. Ela o via sempre, passeando com aquele cachorro vira-lata engraçado, pegando correspondência de chinelo, às vezes batendo papo com o seu João do final do prédio sobre o Flamengo, ou o churrasco do fim de semana. O homem tinha uma rotina, se encaixava, mas hoje tinha sido marcado. Maria rolou o vídeo que gravou. Não tinha muito som, mas a imagem contava tudo. Ronaldinho de pé rígido, braços controlados, os dois policiais pairando perto, um anotando, o outro se aproximando, o tipo de cena que não precisava de áudio para explicar. Ela salvou e fez backup na nuvem, por via das dúvidas. Enquanto isso, Ronaldinho, ainda na piscina, mas sem relaxar, ficou encarando a mesma frase no livro por minutos antes de fechar e arrumar as coisas. Seus músculos doíam de um jeito estranho, não de esforço, mas de segurar tanto dentro. Ele não estava bravo exatamente, ainda não. O que sentia era mais como um fogo baixo, quando sua dignidade é cutucada muitas vezes em pouco tempo, como alguém batendo na sua cabeça até virar violência. Ele caminhou de volta para o apartamento, evitando olhar para os casais conversando perto da quadra de tênis,
Eles com certeza viram os policiais, não disseram nada. Dentro, o ar-condicionado ligou com um clique suave. Ele largou a bolsa e foi para a cozinha, despejou o resto do suco na pia e ficou ali parado, quieto. Depois de um momento, pegou o celular. 2 mensagens da irmã perguntando como estava a piscina. Uma ligação perdida de número desconhecido, provavelmente o síndico de novo. Ignorou as 2. Então veio a batida na porta. 3 toques educados, mas firmes. Ele checou pelo olho mágico. Era Maria. Hesitou, depois abriu. Ela não esperou ele falar. Gravei tudo. Achei que você ia querer. Ronaldinho piscou. Incerto por um segundo, sério. Sim, disse ela, passando o celular. Achei que eles estavam forçando demais. Você não fez nada. E eles não largavam do pé. Não me caiu bem. Ele reproduziu o vídeo. Viu a si mesmo ali desconfortável, mas composto. Viu a linguagem corporal dos policiais, como se aproximavam. Quando acabou, olhou para cima. Obrigado, de verdade. Maria deu de ombros. Você não devia precisar de alguém vigiando para ser tratado como vizinho. Houve uma pausa entre eles. Depois ela acrescentou. Se precisar de alguém para te respaldar com o condomínio ou para denunciar, tô aqui. Ronaldinho olhou para ela, realmente olhou, e deu um aceno lento. Agradeço. Não disse mais nada na hora, mas o gesto plantou algo nele, algo enterrado sob camadas de tolerância e resignação. Maria voltou para o apartamento e Ronaldinho ficou na porta uns segundos a mais, segurando o celular dela como se pesasse mais do que devia. Mas só porque o momento passou, não significava que ele estava pronto para deixar para lá. Ronaldinho não dormiu muito aquela noite. Ficou deitado com os olhos abertos, braços cruzados atrás da cabeça, ouvindo o tic-tac lento do relógio na parede que odiava, mas não trocava. A casa estava quieta, sem trânsito, sem vizinhos brigando pelas paredes finas, só silêncio e o eco do dia repetindo na mente. Ele via de novo o rosto de Ferreira, aquela inclinação lenta, o tom de voz, o jeito que olhava para ele não como uma lenda do futebol, não como dono de casa ou profissional que inspirou milhões, mas como um intruso perto da água. Mas o que incomodava mais era que ele tinha visto vindo. A verdade é que os sinais se acumulavam desde que se mudou para o condomínio. Ele só não queria admitir. Como o e-mail do síndico poucas semanas depois de chegar, lembrando todos os moradores a não deixar portões abertos para os convidados, que caiu na caixa dele no dia depois de segurar o portão para o entregador e ser visto pelo seu Alfredo, que nem deu oi. Ou o jeito que alguns vizinhos puxavam os filhos mais perto quando Ronaldinho passava com o cachorro Bruno, um vira-lata doce e desajeitado que era mais de caçar borboletas do que gente. Ele pegou um pai gravando ele disfarçadamente no celular enquanto esperava fora do escritório do condomínio por uma encomenda. E a coisa da lixeira, essa doeu. Toda quinta o condomínio mandava avisos sobre latas mal guardadas, 3 vezes seguidas, cada uma quando a dele estava arrumadinha contra a parede. Ele bateu na porta do escritório e pediu para ver a foto de prova. O gerente remexeu uma pasta e mostrou uma imagem granulada de outra unidade, número diferente, sem pedido de desculpa, só vamos atualizar o arquivo. Era tudo pequeno, talvez inofensivo e isolado, mas não quando se repete. Ele se levantou da cama e abriu o laptop. A luz ardendo nos olhos, mas ele não ligou. Começou a organizar arquivos, separando capturas de tela, e-mails do condomínio, fotos do pátio limpo depois de reclamações bobas, o texto da equipe de jardinagem que uma vez disse que pediram para checar 2 vezes o lado dele, mesmo ninguém mais sendo questionado. Ele abriu uma pasta chamada Incidente na Piscina e transferiu o vídeo de Maria para lá, depois criou outra padrão. Isso não era sobre uma tarde só. Não era há muito tempo. Por volta das 2 da manhã, sua irmã Alina chegou do trabalho, encontrou o irmão na mesa da cozinha digitando. Largou as chaves na tigela e massageou a nuca. Acordado até agora, Ronaldinho não olhou para cima, não conseguiu dormir. Ela se aproximou e viu o vídeo aberto na tela. Ah, disse baixinho, aconteceu de novo. Ele acenou. Ela se encostou no balcão, cruzando os braços. Esse pior que os avisos da lixeira? Ele deu uma meia risada. 2 policiais apareceram hoje, disseram que eu parecia suspeito sentado na piscina, não acreditaram que moro aqui, pediram identidade, quiseram entrar no apartamento. Alina fechou os olhos e murmurou. Meu Deus. Maria gravou. Bom, trouxe pra cá. Alina sentou do outro lado. E agora? Ronaldinho pausou. Não sei, tenho tudo documentado, mas é como se você empilha e ainda se pergunta se vale a pena empurrar de volta. Se fala, te acusam de mexer no vespeiro. Se cala, eles escrevem a história por você. Alina esticou a mão pela mesa e tocou a dele. Você já sabe a resposta. Ronaldinho olhou para ela.
Sei, mas também sei que falar a verdade nem sempre garante que ouçam. Na manhã seguinte, tudo parecia mais pesado. Ronaldinho parou na frente do espelho, escova de dentes pendurada na boca, olhos fixos no próprio reflexo como se tentasse decidir se reconhecia o homem ali, não pela aparência, mas pelo cansaço profundo. Tomou banho, se vestiu, fez café, seguiu a rotina, mas quando pegou as chaves e olhou para o saco da piscina perto da porta, parou. Ele amava aquele passeio. O trecho entre a porta e as espreguiçadeiras era paz. Agora parecia passar por detector de metal sabendo que não tem nada, mas se preparando para o alarme. Deixou o saco ali. Em vez disso, levou Bruno para uma longa caminhada pela trilha atrás, perto da mata que beirava o condomínio. Menos olhos, menos pressão. Bruno pulava como sempre, cheirando cada raiz de árvore, parando para inspecionar embalagens vazias como se fossem pistas. Ronaldinho deixou ele guiar, deixou si mesmo respirar, mas ao virar a esquina de volta para o condomínio, notou algo estranho. As pessoas olhavam diferente, não todas, mas o suficiente. A dona Carla, que sempre acenava regando as plantas, virou antes de os olhos se encontrarem. O casal do 305, que sorria quando via Bruno, baixou a cabeça. A notícia tinha se espalhado. O vídeo de Maria começou a rodar no grupo privado do condomínio no WhatsApp. Alguém vazou para uma página local de advocacy. Por volta das 10 da manhã já tinha mais de 300 compartilhamentos. Ronaldinho não postou nada, não escreveu declaração nem tuitou sua história, mas o vídeo falava mais alto que qualquer coisa. Quando voltou para casa, encontrou 2 cartas embaixo da porta. Uma do condomínio. Estamos cientes de um incidente recente envolvendo forças policiais e um morador. Por favor, tratem os membros da comunidade com respeito e gentileza. Soava vazio, frio. A segunda envelope sem remetente, dentro uma nota em letras maiúsculas. Não chame atenção para si. Todos só queremos viver em paz. Ronaldinho encarou o papel por um tempo antes de dobrar e jogar no lixo. Não ficou surpreso, não mais. Naquela tarde ligou para Maria. Ei, ela atendeu rápido. Achei que ia ouvir de você. Vi o post. Não esperava que se espalhasse assim. Ela suspirou. Não fui eu. Mandei para uma amiga que trabalha com um grupo de justiça comunitária em Copacabana. Ela perguntou se podia compartilhar anônimo. Eu disse sim. Talvez devesse ter te perguntado antes. Não, disse Ronaldinho, você fez certo. Pausa. Você bem? Ele hesitou, depois a verdade. Não muito. Ela baixou a voz. Você não devia carregar isso sozinho. Ele apreciou mais do que podia dizer, mas parte dele aprendeu a não se apoiar demais nas pessoas. Muitas vezes a preocupação virava silêncio quando as coisas ficavam inconvenientes. Naquela noite, Ronaldinho sentou na varanda com Bruno enrolado nos pés, vendo o céu virar de rosa para cinza, pensou no pai, na vez que foram parados em Porto Alegre por combinar com descrição, e como o pai ficou reto, calmo, respeitoso, mesmo apavorado. Você não pode errar, disse o pai depois. Erra, dá razão para eles, e eles escrevem sua história sem você. Agora, décadas depois, Ronaldinho ainda sentia o peso daquele aviso. Não queria problema, mas o problema sempre o achava quando só queria paz. Mas talvez dessa vez tivesse razão para escrever a história a ele mesmo. Na manhã seguinte, Ronaldinho decidiu, serviu o café, sentou na mesa da cozinha e abriu o laptop de novo, os arquivos organizados 2 noites antes ainda lá, cada um com data, catalogado como evidência em tribunal. Clicou na pasta padrão e encarou a lista crescente. Capturas de e-mails, até uma foto que tirou meses antes de uma nota no para-brisa. Baixa o volume, gente tem que trabalhar. Depois de tocar samba no Bluetooth por exatos 12 minutos num domingo, abriu um e-mail novo, assunto: queixa formal sobre incidente na piscina. Não escreveu como alguém bravo, escreveu como alguém cansado de não ser acreditado. Manteve factual. Lugar, nomes dos oficiais, explicou a troca na piscina, anexou o link do vídeo de Maria, incluiu outro vizinho, seu João, que depois mandou mensagem dizendo que ouviu tudo da varanda e respaldaria se precisasse. Quando terminou, leu 3 vezes antes de enviar e, ao fazer, não sentiu alívio, sentiu como se tivesse acendido um fósforo num quarto cheio de papel. Horas depois, o celular vibrou, número desconhecido, deixou ir para o voicemail, depois outra ligação de contato conhecido, Tasha Moreira, amiga velha da época de Barcelona, agora em advocacy comunitária e suporte legal no Rio. Atendeu. Vi o vídeo, disse ela. Nem percebi que era você no começo. Tá bem? Tô legal, disse Ronaldinho. Tão legal quanto dá quando chamam polícia porque você ousou relaxar.
Vai registrar queixa? Já fiz. Quer reforço? Ronaldinho se recostou. Que tipo? Bem, podemos começar com pressão, mídia nem sempre ouve, mas se juntar mais vozes, as coisas andam. Nem todo mundo liga para um cara sendo assediado, mas ligam para a política. Ele hesitou. Não tô querendo virar manchete. Entendo, disse ela, mas isso não é só sobre você. Sabe quantos passam por isso sem vídeo, sem uma Maria na varanda? Ele não respondeu. Tasha acrescentou. Você já acendeu o fogo, melhor fazer valer. Ele concordou em encontrar no dia seguinte. Naquela noite, ele e Alina sentaram na varanda com comida para viagem e música baixa no celular dela, o ar quente, mas agradável. Pela primeira vez no dia, as coisas pareciam meio normais. Alina olhou das macarronadas. Falou com alguém? Sim, Tasha, quero ajudar na queixa. Alina acenou, mastigando devagar. Acho esperto. Não quero tornar maior do que é. Tarde demais, disse ela. Já é maior, você não fez assim. Eles fizeram. Ronaldinho bebeu água. Você cansa dessa conversa? Toda vez, disse ela. E ainda assim aqui estamos. Ele olhou para o pátio escuro, algumas luzes de varanda acesas, um cachorro latindo longe. Se perguntou se aqueles vizinhos que viram em silêncio ontem falariam se precisasse, não contava com isso. Na manhã seguinte, Maria o parou perto das caixas de correio. Recebi uma carta, disse. Ele ergueu a sobrancelha. De quem? Do condomínio me avisando sobre conduta inadequada e compartilhamento de vídeo não autorizado. Ronaldinho piscou. Sério? Sim. Embrulhado bonito. Mas é isso. Fiz algo não autorizado? Não, disse ela. Filmei da minha varanda. Não quebrei regra. Mas você sabe como funciona. Querem gente quieta. Ele encarou a carta nas mãos dela, o véu fino de profissionalismo cobrindo uma mensagem clara. Senta. Não faz onda. Vai brigar? Perguntou ele. Já briguei, disse ela. Enviei para minha prima advogada. Ela é melhor com palavras que eu. Ronaldinho sorriu. Gosto do seu estilo. Maria inclinou a cabeça. Esse lugar pode parecer polido, mas ainda tem rachaduras. Ele acenou devagar. É, e agora as rachaduras estão aparecendo. Mas uma vez que rachaduras surgem, ou você tapa, ou elas se espalham. Na quarta de manhã, a história de Ronaldinho não estava mais só nos grupos de chat locais. Tinha chegado ao Jornal Carioca, um blog médio do Rio conhecido por pegar histórias de justiça comunitária que os grandes canais ignoram. A manchete. Lenda do futebol assediada por polícia na própria piscina. Vídeo de vizinha conta outra história. O artigo citava partes da queixa formal, mencionava a resposta morna do condomínio e linkava o vídeo inteiro. Em horas, mais gente começou a comentar. Alguns pensativos e solidários, outros nem tanto. Ronaldinho nem precisou abrir o artigo para sentir o calor. No supermercado, alguém o reconheceu. Você é o da piscina? Deu um sorriso cansado e seguiu. No parque de cães, uma mulher mais jovem acenou como se compartilhassem segredo. Uma barista no café habitual passou um bilhete com o pedido. Continue de pé firme. Mas no bairro era complicado. Apoio vinha quieto. Uma mulher chamada Inês, do conselho do condomínio, que mal dizia oi, parou ele fora da sala de correio. Vi o vídeo. Sinto muito. Esse lugar tem problemas. Sempre teve. Ele apreciou, mesmo sussurrado. Mas a tensão real era online. O grupo privado do condomínio no Facebook virou zona de guerra. Comentários voavam. Ele podia só mostrar identidade e acabar. Por que tornar grande? Por que atacar nossos policiais fazendo o trabalho? Se fosse eu ali, ninguém chamava a polícia, imagina por quê. Essa comunidade sempre foi acolhedora. Não deixe outsiders distorcer. Não era só palavras na tela, era exposição. Ronaldinho leu uns threads, depois parou quando começaram a debater se ele parecia agressivo. Percebeu que não enfrentava lógica, mas conforto, gente defendendo o mundo como via, não como é. Enquanto isso, Tasha agiu rápido, conectou ele com um advogado de direitos civis no Rio com experiência em queixas locais. Juntos, redigiram uma segunda carta mais detalhada para o Departamento de Polícia Interna, incluindo não só o footage de Maria, mas declaração escrita do seu João e capturas das tentativas do condomínio de silenciar ele e Maria. 2 dias depois, a cidade emitiu nota formal. Tanto o sargento Paulo Mendes quanto o cabo Lucas Ferreira foram colocados em licença administrativa pendente de revisão, linguagem cuidadosa, procedimento rotineiro, não punitivo. Confiança comunitária importa profundamente para nós. Mas a mensagem clara: pressão funciona.
Ronaldinho encarou o anúncio na tela por um tempo longo. Não comemorou, não socou o ar, nem ligou para ninguém. Só ficou ali na sala com persianas meio fechadas, Bruno roncando no chão, pensando como as coisas mudaram rápido de tomar suco na piscina para ser o rosto de algo que nunca pediu. Mais tarde naquele dia, batida na porta, não Maria, não carteiro, era um repórter local, Rowan Yates, com microfone e câmera quieta. Senhor Gaúcho, disse gentil, esperamos fazer umas perguntas sobre o que rolou no fim de semana. Ronaldinho hesitou. Por quê? Rowan gesticulou. Porque muita gente viu o vídeo e acho que esperam você dizer algo. Ronaldinho olhou para baixo, depois para cima. Já disse o que precisava na queixa. Entendo, disse Rowan, mas às vezes histórias saem diferente quando ouve a voz por trás. Ronaldinho não convidou para entrar, mas não fechou a porta, saiu, braços cruzados. Tudo bem, disse. Quer uma declaração? Dou uma. Rowan ergueu o mic. Eu só estava tentando relaxar, disse Ronaldinho firme. Alguém decidiu que eu não parecia pertencer. Em vez de perguntar, chamou polícia. A polícia não perguntou, assumiu. É sobre isso, assumições. Sobre quão rápido gente protege conforto próprio e quão lento protege dignidade alheia. Rowan baixou o mic, visivelmente tocado. Obrigado. Sem problema, disse Ronaldinho. Só faça algo útil com isso. Mas uma vez que sua história está aberta, nem sempre controla para onde vai. A entrevista foi ao ar aquela noite no Canal 12, segmento curto, mal 3 minutos, mas no horário nobre, depois de notícias sobre preço da gasolina e antes de Feira do Condado. Ainda assim, tocou nervo. Na manhã seguinte, inbox de Ronaldinho tinha quase 30 mensagens novas, algumas de estranhos agradecendo por falar, poucas de colegas velhos de time que não via há anos, uma de mulher chamada Loreta. Fizeram isso com meu sobrinho ano passado, ele ainda tem medo de andar sozinho à noite, obrigado por não deixar passar. Mas havia outras, mais frias, avisos disfarçados de conselho. Cuidado com batalhas que escolhe, comunidades têm memória longa, alguns só querem voltar ao normal. Ronaldinho leu todas, deletou nenhuma. O condomínio, por sua vez, mandou boletim para todos. Não mencionava nomes, mas referia incidente envolvendo moradores e polícia, prometia revisar protocolos de viés e segurança. Era vago, corporativo, escrito para dizer algo sem dizer nada. Depois veio o aviso de reunião. Assembleia emergente de condomínio, sábado 10 e salão do clube. Ronaldinho encarou o flyer na porta como intimação, não queria ir, mas não aparecer parecia pior. Sábado chegou mais rápido que esperado. Ele vestiu polo limpo, calça jeans passada, chegou cedo. O salão do clube já zumbia, não de excitação, mas de tensão contida. Cadeiras em círculo, xícaras de café na mão, sorrisos falsos, todo mundo fingindo não estar ali para ver tempestade. Maria acenou para ele, vestia jaqueta jeans sobre vestido, vídeo pronto no celular por via das dúvidas. Seu João sentou na frente, braços cruzados. Uns outros que Ronaldinho não conhecia de partes mais fundo do condomínio deram aceno silencioso. Era a primeira vez que percebia quantos observavam quietos. Talvez, mas observavam. O conselho do condomínio sentou em fila atrás de mesa dobrável, Inês no fim com bloco na mão. Ao lado dela, Trevor Lang, presidente, homem de 50 e poucos que vestia como se estivesse a um barco de aposentadoria, hoje parecia não ter dormido. Bateu no mic. Bom dia, obrigado por virem com aviso curto. Vou ser breve. Alguém tossiu alto atrás, uns risos seguiram. Trevor continuou. Todos vimos o vídeo, e quero começar dizendo que ouvimos as preocupações. Nenhum morador deve se sentir inseguro ou indesejado na própria casa. Ronaldinho se inclinou um pouco, esperando o mas, e Trevor seguiu. Reconhecemos que algumas políticas e assumições podem não refletir o ambiente inclusivo que queremos para esse bairro. Não era muito, mas era algo. Então Maria se levantou. Vão pedir desculpas formais ao senhor Gaúcho? Trevor olhou nervoso. Estamos revisando os passos que levaram ao incidente. Isso não é desculpa, disse ela seco. Mais murmúrios. Ronaldinho não esperava isso dela, mas agradeceu. Depois Inês ergueu a mão. Sugiro formar painel comunitário para revisar protocolos de vigilância e melhorar treinamento sobre viés. Isso ganhou acenos e surpresa. Uma mulher se levantou do canto. Beatrice, professora aposentada morando ali desde a construção em 97. Lembro quando os Jefferson se mudaram em frente. Gente dizia o mesmo, que não pertenciam, que coisas mudariam, e mudaram para melhor. Não vamos para trás. Uns aplaudiram, tímidos, mas reais. Ronaldinho respirou fundo e se levantou. Não pedi nada disso, só queria curtir meu fim de semana.
Não tô aqui para envergonhar ninguém, mas espero ser tratado como vizinho, não como ponto de interrogação. Ninguém interrompeu. Espero que não estejamos só para falar, acrescentou, porque tenho coisa melhor que reviver momento que todo homem preto que conheço viveu 10 vezes. E sentou. Mas mesmo enquanto o salão expirava, todos sabiam que não era o fim. Era a parte onde gente decide de que lado tá. Os dias após a reunião pareciam diferentes. Não mais altos, não mais quietos, só mais honestos. Gente olhava para Ronaldinho agora, não através dele. Alguns acenavam, alguns não, mas o fingimento sumiu. Não tinha identidade errada para se esconder, não tinha desculpa vaga sobre segurança comunitária. O ar carregava uma carga sutil, como se o bairro esperasse ver o que vinha depois. Na terça, Ronaldinho recebeu ligação do Departamento de Assuntos Internos da Polícia do Rio, voz calma e ensaiada informou que Mendes e Ferreira foram colocados em licença enquanto a investigação continuava. Gostaríamos de agendar entrevista de seguimento com você, disse a voz, para percorrer sua declaração, esclarecer sequência e garantir que sua conta bata com achados preliminares. Tudo bem, disse Ronaldinho, mas traga bloco, não vou adivinhar. Naquela noite encontrou Tasha de novo, dessa vez no escritório dela no centro, casinha convertida com pósteres de marchas passadas pelas paredes e Keurig, que nunca funcionava direito. Você fez o barulho certo, disse ela. Não queria ser símbolo de ninguém. Você não é, disse ela, mas símbolos acontecem quando verdade colide com exposição. Ronaldinho olhou para a mesa dela, pastas com outros nomes, casos que não se espalharam, vozes que ficaram em caixas de mensagem. Isso te esgota? Perguntou. Tasha sorriu. Todo dia, mas descanso quando ganho. Fora, nuvens de tempestade se juntavam, grossas, úmidas, carregando o peso de chuva de agosto. Ronaldinho saiu para a varanda e deixou o vento bater no rosto. Por um segundo breve não se sentiu vigiado, questionado ou medido, só um homem na varanda vendo tempestade chegar. Naquele fim de semana, o painel comunitário se reuniu pela primeira vez, não evento dramático, sem câmeras, sem discursos, só 10 moradores em cadeiras dobráveis no salão, indo linha por linha no protocolo de vigilância. Maria estava lá, Inês também, até Beatrice trouxe biscoitos como se fosse clube do livro. Ronaldinho quase riu quando ela passou um para ele sem palavra, só um tapinha suave no ombro antes de sentar. Discutiram tudo, de pontos cegos de câmera à linguagem em formulários de reclamação do condomínio. Alguém apontou que descrição padrão de morador era sempre indivíduo desconhecido. Maria ergueu a mão. E isso é código para alguém que não parece como esperam. Ninguém argumentou. Ainda tinha resistência em cantos do bairro, alguns moradores não foram às reuniões, poucos deixaram comentários passivo-agressivos no fórum comunitário, um até espalhou rumor que Ronaldinho queria processar o condomínio, o que não era verdade, mas perto do que temiam. Mas Ronaldinho não caçava processos, caçava verdade e clareza, e a expectativa simples de viver onde vivia, sem justificar presença toda vez que saía. Num domingo manhã, uma semana após a reunião, sentou na piscina de novo, mesma cadeira, mesma garrafa, mesmo livro, mas dessa vez ninguém chamou polícia. Em vez disso, um menino de 2 unidades abaixo acenou. Bruno, roncando debaixo do guarda-sol, ergueu uma orelha e voltou a dormir. Alina se juntou depois com café e uniforme ainda do turno noturno, sentou ao lado, olhos meio fechados atrás dos óculos. Parece pacífico. Por agora, respondeu Ronaldinho. Elle a bébé. Você me do quasar. Talvez um pouco. Ainda conta. Ele olhou ao redor, sem tensão no ar, sem carros de polícia rastejando. Só 2 irmãos compartilhando manhã quieta como sempre deveria ser. Minutos depois, Inês passou, acenou para os 2 e disse, trabalhando nas atualizações, drafts novo semana que vem. Ronaldinho sorriu educado. Agradeço. Não era o fim, talvez nunca fosse. Mas algo mudou. Não de forma viral, não de conferência de imprensa, de forma real. De forma que fez alguém como Beatrice se levantar e falar, uma vizinha como Maria segurar o celular firme em vez de virar as costas, um homem como Ronaldinho sentir que talvez, só talvez, não precisasse explicar sua própria presença nunca mais, mas consciência não significa nada se não leva à ação, e agora a ação tinha começado. Quase um mês depois, Ronaldinho recebeu a carta, envelope branco simples, endereçado à mão, sem cabeçalho chique, sem selo da cidade, só endereço de retorno da polícia do Rio. Leu 2 vezes. Investigação interna concluída.
Sargento Paulo Mendes recebeu repreensão formal por falha em desescalar. Cabo Lucas Ferreira, colocado em licença estendida não paga com retraining obrigatório, nenhum enfrentaria charges criminais. Não era justiça como falam online, onde histórias acabam com demissões, processos ou fechamento NIT, mas era algo. Ronaldinho dobrou a carta, guardou na gaveta ao lado da pia e ficou ali por um tempo longo. Não feliz, não bravo, só respirando. Naquela tarde, esbarrou com seu João perto das caixas de correio. Deixaram o mais novo escapar fácil, disse João franzindo. Ronaldinho acenou. É, mas não fingiram que não aconteceu. Isso é novo. João olhou ao redor. Antigamente, gente como nós nem conseguia reunião. Bem, temos uma agora, disse Ronaldinho. Vamos ver o que fazemos com ela. Enquanto o verão virava outono cedo, coisas no bairro mudaram não da noite para o dia, não dramaticamente, mas o suficiente. O painel comunitário continuou se reunindo. Reescreveram um processo de relatório para que chamadas anônimas não triggerassem polícia automática sem confirmação visual. Adicionaram linha nos estatutos do condomínio banindo profiling racial sob disfarce de segurança. Linguagem nova, mudanças pequenas, significado grande. Mais moradores começaram a aparecer nas reuniões de fim de semana, não só para falar, mas ouvir. Uma noite, mãe do lado norte se levantou. Eu era uma dessas. Vi alguém não reconhecido e ficava tensa, mas nunca perguntei por quê. Só assumia que desconforto significava perigo. Desculpa por isso. Ronaldinho sentou do outro lado, não aplaudiu, não acenou, mas ouviu. Isso bastava por agora. Maria ficou envolvida, entrou no time do boletim, começou a organizar sociais mensais de quarteirão e fez questão de receber novos moradores ela mesma. Gente confiava nela de forma que não sempre confiava em membros do conselho, talvez porque ela realmente fez algo quando contou. Ronaldinho, por sua parte, ficou mais quieto. Não queria holofote, nunca quis. Mas começou a escrever de novo. Não relatórios ou queixas, journals, histórias, reflexões. Escreveu sobre como era ser visto só quando outros sentiam suspeita, sobre o Green Goofy de Bruno e como um cachorro sente tensão no quarto antes de alguém falar, sobre o pai, aquela parada em Porto Alegre e a linha invisível que homens pretos são sempre avisados para não cruzar, mas nunca mostrado exatamente onde está. Uma dessas reflexões acabou em revista pequena baseada no Rio, só 900 palavras, taxa submeteu por ele, chamada A Cadeira na Piscina. Gente alcançou quieto, grato. A revista mandou cheque pequeno, simbólico. Mas Ronaldinho não descontou, pregou na geladeira como lembrete. Num sábado, enquanto passeava Bruno perto do salão, família nova se mudando, casal jovem, 2 crianças, o pai olhou para cima, viu Ronaldinho e ofereceu sorriso. Você daqui? Sim, disse Ronaldinho bem ali no 412B. O homem acenou. Legal, acabamos de mudar, sou Nathan. Essa é minha esposa Kelly. Bem-vindos, disse Ronaldinho. Escolheram bom lugar. Depois pensou naquele troca breve, simples, sem evento, sem hesitação, sem olhares, só vizinhos. Isso era o que mudança parecia, ele pensou. Não fogos, não manchetes. Só momentos normais que não mais pareciam andar na corda bamba. Ele chegou em casa, soltou Bruno da coleira e ficou um segundo olhando pela porta de vidro deslizante, mesma vista, mas sentia diferente, porque não era só existindo ali mais. Ele pertencia, não porque provou algo, não porque ganhou caso ou deu discurso ou carregou expectativas de ninguém, porque sempre pertenceu. Agora, finalmente, outros podiam ver também. Histórias como essa não são sobre heróis, são sobre verdade. E a verdade é que todos temos papel no tipo de mundo que escolhemos viver. Se essa história te tocou, compartilhe. E se não está inscrito, aperta o botão. Vamos manter as conversas rolando, porque isso não é só história de Ronaldinho, pertence a todos nós. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria aparente ao condomínio, mas por baixo da superfície, as ondas da mudança continuavam a se espalhar, como um drible inesperado que abre o jogo inteiro. Ronaldinho, sempre o mestre da improvisação nos campos, agora navegava por um território novo. O de ser não só uma lenda do futebol, mas um símbolo involuntário de luta contra o preconceito enraizado na sociedade brasileira. Ele não buscava isso. Preferia os dias simples de churrasco com amigos ou treinar garotos nas quadras das favelas. Mas o vídeo que Maria gravou havia ultrapassado as fronteiras do bairro, ecoando em estádios, vestiários e até nas rodas de conversa dos torcedores pelo país. Clubes antigos como o Flamengo e o Barcelona, onde ele brilhou com sua magia, começaram a se manifestar publicamente.
O Flamengo, em particular, postou uma nota em suas redes sociais destacando o apoio ao ídolo. Ronaldinho é mais que um jogador. É um embaixador da alegria brasileira e incidentes como esse nos lembram que a luta pela igualdade não para no apito final. Fãs organizados, daqueles que lotam as arquibancadas com bandeiras e cantos, criaram campanhas online com a hashtag #DribbleNoPreconceito, compartilhando histórias pessoais de discriminação, misturando memes de gols icônicos com mensagens sérias sobre racismo estrutural no Brasil. Ronaldinho via tudo isso de longe, no seu apartamento, rolando o feed do Instagram enquanto Bruno latia para um pombo na varanda e se perguntava se aquilo tudo era bom ou só mais pressão sobre seus ombros já cansados de carregar expectativas. Tasha, a amiga advogada, o mantinha atualizado. Os torcedores do Grêmio, lá de Porto Alegre, onde você começou, estão coletando assinaturas para uma petição pedindo reformas na polícia local, inspirados no seu caso. Ele ria baixinho, eu só queria uma piscina tranquila, e agora tô virando manifesto? Mas no fundo, ele sabia que isso era maior. O futebol, esse esporte que une o Brasil como nada mais, estava servindo de ponte para discutir temas que vão além das 4 linhas, como a desigualdade que afeta tantos jovens pretos nas periferias, sonhando com uma bola nos pés, mas tropeçando em barreiras invisíveis. Alina, sua irmã, o via mais pensativo nessas noites, sentado na sala com uma cerveja na mão, assistindo reprises de jogos antigos na TV. Você mudou o jogo, mano, mas cuida para não se queimar. Ele acenava. Tô jogando no meu ritmo, como sempre. Enquanto isso, no condomínio, o painel comunitário ganhava força. Reuniões agora aconteciam quinzenalmente, e não mais só com os mesmos rostos, moradores de outras alas, incluindo imigrantes haitianos e venezuelanos que trabalhavam nos serviços do bairro, começaram a aparecer, compartilhando experiências de olhares tortos e chamadas desnecessárias à portaria. Inês, a conselheira que havia se desculpado sussurrando, assumiu a liderança informal, organizando workshops com psicólogos sociais para discutir viés inconsciente daqueles que fazem alguém apertar o passo ao ver um negro na rua, mesmo que seja um astro mundial como Ronaldinho. Beatrice, a professora aposentada, trouxe livros antigos sobre a história do abolicionismo no Brasil, lendo trechos em voz alta. Lembrem que Zumbi dos Palmares driblou o sistema muito antes de qualquer craque moderno. Risos ecoavam, mas o tom era sério, e Ronaldinho participava de vez em quando, não como palestrante, mas como ouvinte, contribuindo com anedotas leves. No campo, o preconceito some quando você faz um gol de bicicleta, mas na vida real, precisa de mais que habilidade para vencer. Maria, sempre prática, propôs parcerias com ONGs locais, como o Instituto Marielle Franco, para trazer palestras sobre direitos humanos, e o condomínio, pressionado pela mídia que ainda repercutia o caso, aprovou um orçamento pequeno para isso. Era o começo de uma transformação que ia além de regras escritas, tocando no coração da convivência. Fora dali, o impacto se espalhava. Jornais esportivos como o Lance dedicaram colunas inteiras ao episódio Ronaldinho, analisando como atletas negros, de Pelé a Neymar, enfrentam não só adversários em campo, mas um sistema que os questiona fora dele. Um documentário curto, produzido por uma produtora independente do Rio, entrevistou ex-companheiros de Ronaldinho, como Deco e Messi, que enviaram vídeos de apoio. Rony trouxe alegria para o mundo e agora nos faz refletir sobre justiça, disse Messi em espanhol, com legenda em português. Fãs internacionais, especialmente na Europa, onde ele conquistou a Champions com o Barça, criaram petições online para pressionar autoridades brasileiras, misturando o amor pelo futebol com ativismo global. Era como se o drible de Ronaldinho tivesse virado um movimento transatlântico. Mas nem tudo era flores. Haters surgiam nos comentários, daqueles que negam o racismo no Brasil com frases como "aqui é miscigenação, não tem disso", ou acusando Ronaldinho de jogar pra galera para manter relevância pós-aposentadoria. Ele ignorava a maioria, mas uma noite, após ler um tweet venenoso de um perfil anônimo, desabafou com Alina. Às vezes penso em sumir, voltar para Porto Alegre e viver quieto. Ela balançava a cabeça. Mas você sabe que quieto não é seu estilo, e esses aí só latem porque você tá brilhando. Para equilibrar, Ronaldinho intensificou seus projetos sociais. Expandiu a escolinha de futebol nas favelas de Rocinha, onde ensinava não só técnicas de bola, mas lições sobre respeito e resiliência, contando sua própria história na piscina como exemplo. A vida é um jogo, e às vezes o juiz erra, mas você continua driblando. As crianças o olhavam com olhos arregalados, sonhando em ser como ele,
e isso o recarregava, lembrando por que amava o esporte, não pelos troféus, mas pela conexão humana. Tasha o convenceu a participar de um fórum nacional sobre racismo no esporte, em São Paulo, onde ele falou pela primeira vez publicamente sobre o incidente, sem raiva, mas com firmeza. Eu ganhei bola de ouro, mas na piscina do meu condomínio fui só mais um suspeito. Isso mostra que títulos não protegem da cor da pele. A plateia, cheia de atletas jovens e ativistas, aplaudiu de pé e o evento viralizou, inspirando outros ídolos como Marta e Thiago Silva a compartilharem experiências semelhantes. De volta ao Rio, o condomínio via mudanças concretas. Câmeras agora monitoravam áreas comuns com protocolos anti-viés, treinamentos obrigatórios para seguranças e porteiros, e até um mural na entrada com frases motivacionais de figuras como Machado de Assis e Ronaldinho próprio, pintado por artistas locais. Beatrice organizou um sarau cultural, misturando poesia afro-brasileira com samba, e Ronaldinho apareceu de surpresa, tocando pandeiro e cantando com o grupo, transformando o salão em uma festa que uniu vizinhos antes distantes. Maria, empolgada, criou um grupo de WhatsApp para eventos comunitários, e pela primeira vez, famílias de diferentes origens se misturavam em churrascos no gramado, rindo de piadas sobre o Flamengo X Vasco, enquanto as crianças jogavam bola. Inês confidenciou a Ronaldinho numa dessas noites. Você não sabe, mas isso aqui estava virando um clube fechado, agora respira. Ele sorria. Eu só sentei na cadeira errada no dia certo. Mas desafios persistiam. Uma tentativa de boicote por parte de moradores conservadores que ameaçaram sair do painel alegando exagero político foi contornada com diálogo mediado por Tasha, que trouxe dados sobre como comunidades inclusivas valorizam mais os imóveis. Argumento prático que convenceu até os céticos. Ronaldinho, por sua vez, lidava com o assédio da mídia. Repórteres acampavam na portaria, pedindo entrevistas exclusivas, mas ele dosava as aparições, preferindo ações a palavras. Um destaque foi sua parceria com a Unicef Brasil, lançando uma campanha para combater discriminação em escolas, usando o futebol como ferramenta. Cada drible é uma lição de superação, dizia nos vídeos promocionais, gravados com crianças de todo o país. Alina o via mais leve nessas fases, cozinhando feijoada para os amigos e rindo das memórias de Copas do Mundo, mas ainda com um brilho nos olhos que misturava orgulho e fadiga. Você tá virando o Pelé da justiça social, brincava ela. Pelé é rei. Eu sou só o palhaço da corte que faz pensar, respondia ele, com aquele sorriso famoso. O legado se solidificava. Universidades convidavam para palestras, livros sobre sua carreira agora incluíam capítulos sobre ativismo, e até o governo federal, em ano eleitoral, citava o caso em discursos sobre reforma policial, embora Ronaldinho mantivesse distância da política partidária, focando no grassroots. No condomínio, um ano após o incidente, uma placa foi instalada na piscina. Espaço de todos, para todos, ideia de Beatrice, aprovada por unanimidade. Ronaldinho sentou ali numa tarde ensolarada, com suco de maracujá e livro sobre samba, olhando o movimento. Crianças pretas e brancas brincando juntas, vizinhos conversando sem barreiras. Bruno latia feliz e ele pensou: isso é vitória, não troféu, mas gol de placa na vida real. A mudança não parava. Inspirados, outros bairros no Rio adotavam modelos semelhantes, com painéis comunitários e treinamentos, formando uma rede que Tasha coordenava informalmente. Ronaldinho participava de webinars, conectando atletas retiriês com ativistas, criando um ciclo virtuoso onde o esporte virava ferramenta de transformação social. Fãs globais enviavam mensagens de apoio, de Paris a Tóquio, provando que sua magia transcendia gramados. Mas em momentos quietos, sozinho na varanda vendo o pão de açúcar ao longe, ele refletia sobre o custo, privacidade perdida, mas impacto ganho. Valeu a pena. Murmurava para si, sabendo que cada história compartilhada driblava um pouco mais o preconceito enraizado, e assim, o homem que encantou o mundo com a bola nos pés agora, o mudava com a coragem no coração, provando que heróis não nascem só em campos, mas em piscinas comuns, onde a dignidade é o maior troféu. Histórias como essa inspiram ações. E se tocou você, espalhe. O drible continua, porque a luta pela igualdade é um jogo sem fim, pertencente a todos nós.